Have you ever wondered why some people keep praying for change while continuing to postpone the very actions that could transform their lives? What if I told you that the Bible speaks about laziness in a way far more serious than most people imagine? Many think laziness is simply resting too much or lacking motivation, but Scripture reveals something deeper, something that quietly steals opportunities, weakens potential, and slowly distances people from the purpose they were created to fulfill. Now think carefully. How many dreams have been buried under the words, tomorrow, later, or when I feel ready? And here comes an uncomfortable question. If success knocked on your door today, would it find you prepared or still making excuses? Funny, isn't it? Some people spend more energy avoiding work than it would take to actually finish it. But stay with me, because what you are about to discover may completely change the way you see productivity, discipline, and spiritual responsibility. The Bible does not merely warn about the consequences of laziness. It exposes a hidden danger that can quietly affect every area of life, from finances to relationships, from character to faith. At first, it may seem like a small habit, a harmless delay, a little comfort zone. But by the end of this message, you will see why ignoring these warnings could cost far more than you ever expected. And the most surprising lesson is still ahead. A preguiça é frequentemente vista apenas como falta de disposição para trabalhar ou realizar tarefas, mas suas consequências vão muito além da simples inatividade. Tanto na vida espiritual, quanto na prática diária, ela pode se tornar um obstáculo silencioso que limita crescimento, oportunidades e desenvolvimento pessoal. Muitas vezes, seus efeitos não aparecem imediatamente, o que faz com que as pessoas subestimem seu impacto. No entanto, com o passar do tempo, pequenos hábitos de negligência podem produzir resultados significativos e difíceis de reverter. No aspecto prático, a preguiça costuma gerar procrastinação. Tarefas importantes são constantemente adiadas, decisões necessárias são empurradas para depois, e oportunidades acabam sendo perdidas. O problema não está apenas em deixar algo para amanhã, mas em transformar esse comportamento em um padrão de vida. Quando isso acontece, metas permanecem inacabadas, sonhos ficam apenas no campo das intenções, e o potencial da pessoa nunca é totalmente desenvolvido. A procrastinação também produz estresse. Embora alguém possa sentir alívio temporário ao evitar uma responsabilidade, essa sensação geralmente é substituída por preocupação e pressão quando o prazo se aproxima ou quando as consequências começam a aparecer. Assim, a preguiça não elimina o esforço. Muitas vezes apenas o adia e o torna mais difícil no futuro. Outro efeito prático é a perda de oportunidades. Pessoas disciplinadas costumam estar mais preparadas para aproveitar portas que se abrem, porque desenvolveram hábitos de constância e responsabilidade. Já quem vive adiando compromissos frequentemente, não está pronto quando surge uma chance importante. Oportunidades raramente esperam indefinidamente, e muitas vezes passam sem retornar. A preguiça também afeta a autoestima. Quando alguém sabe que possui capacidade para fazer algo, mas constantemente evita agir, pode surgir um sentimento de frustração interna. Aos poucos, a pessoa começa a duvidar de si mesma, não porque seja incapaz, mas porque não está utilizando plenamente seus talentos e habilidades. Essa desconexão entre potencial e ação gera insatisfação e desânimo. Nos relacionamentos, a preguiça pode criar problemas de confiança. Quando alguém não cumpre responsabilidades, não contribui de forma equilibrada ou evita compromissos importantes, outras pessoas podem sentir que não podem depender dela. Isso enfraquece relacionamentos familiares, amizades e até ambientes profissionais, pois a confiança é construída através de atitudes consistentes. No aspecto espiritual, a preguiça pode se manifestar de maneiras menos visíveis, mas igualmente prejudiciais. Ela não envolve apenas evitar trabalho físico, mas também negligenciar crescimento interior, oração, reflexão e desenvolvimento da fé. Muitas pessoas desejam amadurecer espiritualmente, mas não dedicam tempo ou esforço para fortalecer essa área da vida. Assim como o corpo precisa de exercício para se desenvolver, a vida espiritual também exige prática constante. A negligência espiritual frequentemente leva ao enfraquecimento da sensibilidade interior. Quando uma pessoa deixa de cultivar sua conexão com Deus,
torna-se mais vulnerável às distrações, preocupações excessivas e influências negativas. Aos poucos, aquilo que antes era prioridade perde espaço para atividades menos significativas, criando um distanciamento gradual. Outro efeito importante é a estagnação. A vida foi criada para avançar, aprender e crescer. Quando a preguiça se torna dominante, a pessoa pode permanecer por longos períodos no mesmo lugar emocional, profissional ou espiritual. Enquanto outros estão desenvolvendo habilidades, adquirindo conhecimento e amadurecendo, ela permanece presa aos mesmos hábitos e limitações. A preguiça também reduz a capacidade de enfrentar desafios. O esforço constante fortalece disciplina, resistência e perseverança. Quando alguém evita responsabilidades repetidamente, perde oportunidades de desenvolver essas qualidades. Como resultado, dificuldades normais da vida podem parecer maiores do que realmente são, porque a pessoa não treinou sua capacidade de enfrentá-las. Outro aspecto relevante é que a preguiça frequentemente se disfarça de conforto. Muitas vezes, não parece algo perigoso, porque oferece prazer imediato. Descansar mais um pouco, adiar uma tarefa ou evitar um compromisso pode parecer inofensivo. No entanto, quando essas escolhas se acumulam diariamente, seus efeitos se tornam visíveis. Pequenas decisões repetidas criam grandes resultados ao longo do tempo. A importância da diligência e do trabalho, segundo a Bíblia, está profundamente ligada à compreensão de propósito, responsabilidade e administração dos dons que Deus concede a cada pessoa. O trabalho não é apresentado apenas como uma necessidade para a sobrevivência, mas como uma oportunidade de servir, crescer e contribuir de maneira significativa para o mundo ao redor. Desde os primeiros relatos bíblicos, o esforço produtivo aparece como parte natural da vida humana, demonstrando que a atividade responsável possui valor espiritual e prático. A diligência pode ser entendida como a disposição de agir com dedicação, constância e responsabilidade, mesmo quando as tarefas parecem difíceis ou cansativas. Ela não depende apenas de motivação momentânea, mas de compromisso contínuo. Muitas pessoas acreditam que grandes resultados surgem de momentos extraordinários de inspiração, mas a Bíblia frequentemente destaca o valor da perseverança diária e das pequenas ações realizadas com fidelidade. O trabalho diligente também está relacionado ao desenvolvimento do caráter. Quando uma pessoa assume responsabilidades e cumpre seus compromissos com seriedade, ela fortalece qualidades como disciplina, paciência, honestidade e perseverança. Essas características não surgem automaticamente. São construídas através da prática constante. Cada desafio enfrentado e cada tarefa concluída contribuem para o amadurecimento pessoal. Outro aspecto importante é que a diligência ajuda a transformar potencial em resultados concretos. Muitas pessoas possuem talentos, habilidades e oportunidades, mas sem esforço consistente, esses recursos permanecem inativos. A Bíblia ensina que os dons recebidos devem ser desenvolvidos e utilizados com sabedoria. Não basta apenas possuir capacidade. É necessário colocá-la em ação para que produza frutos. O trabalho também contribui para a construção de propósito. Quando alguém realiza suas atividades com dedicação, passa a perceber que suas ações possuem impacto além do benefício pessoal. Um trabalho bem feito pode ajudar outras pessoas, fortalecer famílias, melhorar comunidades e gerar contribuições duradouras. Essa perspectiva amplia o significado do esforço diário e transforma tarefas comuns em oportunidades de servir. A diligência ainda protege contra a estagnação. O crescimento raramente acontece por acaso. Aprender novas habilidades, superar limitações e alcançar objetivos exige movimento constante. Quem desenvolve hábitos de dedicação tende a avançar progressivamente, enquanto a falta de esforço frequentemente leva à acomodação. Com o tempo, a diferença entre essas duas atitudes torna-se evidente nos resultados alcançados. Outro ponto relevante é que o trabalho desenvolve senso de responsabilidade. A vida apresenta inúmeras áreas que exigem cuidado, como relacionamentos, finanças, saúde e espiritualidade. Pessoas diligentes aprendem a administrar essas áreas de maneira equilibrada,
entendendo que suas escolhas diárias produzem consequências futuras. Essa consciência fortalece maturidade e capacidade de tomar decisões mais sábias. A Bíblia também apresenta a diligência como uma demonstração de fidelidade. Ser fiel não significa apenas realizar grandes feitos, mas agir corretamente nas responsabilidades que já foram confiadas. Muitas vezes, as pessoas desejam oportunidades maiores, sem demonstrar compromisso nas tarefas menores. A dedicação nas pequenas responsabilidades revela caráter e preparação para desafios mais significativos. Outro aspecto importante é que a diligência fortalece a confiança. Quando alguém cumpre consistentemente seus compromissos, desenvolve credibilidade diante dos outros. Pessoas responsáveis costumam ser vistas como confiáveis, porque suas ações demonstram compromisso e seriedade. Essa confiança influencia relacionamentos pessoais, familiares e profissionais. O trabalho diligente também ajuda a combater a procrastinação. Adiar constantemente tarefas importantes cria acúmulo de responsabilidades, ansiedade e sensação de desorganização. A disciplina, por outro lado, produz ordem e tranquilidade. Ao enfrentar as responsabilidades no momento adequado, a pessoa reduz preocupações futuras. A procrastinação é um dos obstáculos mais silenciosos ao crescimento pessoal, profissional e espiritual. Diferente de grandes erros ou decisões claramente prejudiciais, ela costuma se apresentar de forma aparentemente inofensiva. Muitas vezes começa com frases simples como "vou fazer depois", "ainda tenho tempo" ou "começo amanhã". O problema é que essas pequenas decisões, quando repetidas continuamente, criam um padrão que pode limitar significativamente o desenvolvimento de uma pessoa ao longo dos anos. O crescimento exige ação. Nenhuma habilidade é desenvolvida sem prática, nenhum conhecimento é adquirido sem estudo, e nenhum objetivo é alcançado sem esforço consistente. Quando alguém procrastina, interrompe esse processo natural de evolução. Em vez de avançar, permanece no mesmo lugar, observando o tempo passar enquanto as oportunidades seguem seu curso. Um dos primeiros efeitos da procrastinação é a perda de impulso. Sempre que uma pessoa adia uma tarefa importante, ela reduz a energia inicial que poderia ser usada para realizá-la. O entusiasmo diminui, a motivação enfraquece, e aquilo que parecia simples começa a parecer cada vez mais difícil. Com o passar do tempo, tarefas pequenas podem se transformar em grandes fontes de estresse, apenas porque foram evitadas repetidamente. A procrastinação também afeta diretamente a confiança pessoal. Quando alguém cria metas e constantemente deixa de agir, surge uma sensação interna de frustração. A pessoa começa a perceber a diferença entre aquilo que pretende fazer e aquilo que realmente faz. Essa distância gera dúvidas sobre a própria capacidade e reduz a autoconfiança. Não porque ela seja incapaz, mas porque seus hábitos não estão alinhados com seus objetivos. Outro aspecto importante é que oportunidades raramente permanecem disponíveis para sempre. Muitas delas possuem um tempo específico. Uma vaga de trabalho, uma chance de aprendizado, um projeto, uma parceria, ou até mesmo um relacionamento, podem depender de decisões tomadas no momento certo. Quem procrastina frequentemente perde essas oportunidades não por falta de talento, mas por falta de ação. Além disso, a procrastinação cria uma falsa sensação de conforto. Adiar uma responsabilidade produz alívio temporário, porque evita o esforço imediato. Porém, esse alívio é passageiro. Mais tarde, a tarefa continua existindo e geralmente vem acompanhada de maior pressão. Assim, o problema não desaparece, apenas se torna mais difícil de resolver. O crescimento pessoal depende de enfrentar desconfortos. Aprender algo novo, desenvolver disciplina, iniciar um projeto ou mudar hábitos, exige sair da zona de conforto. A procrastinação age justamente na direção oposta. Ela incentiva a busca constante pelo que é mais fácil e agradável no momento presente, mesmo que isso prejudique resultados futuros. Outro efeito significativo é o desperdício de potencial. Muitas pessoas possuem capacidades extraordinárias, mas nunca chegam a utilizá-las plenamente porque passam anos adiando ações importantes. Ideias permanecem apenas ideias, sonhos permanecem apenas sonhos, planos permanecem apenas planos. O potencial existe,
mas não se transforma em realidade porque falta execução consistente. A procrastinação também interfere na formação de hábitos positivos. O sucesso em qualquer área raramente depende de ações isoladas. Ele é resultado de comportamentos repetidos ao longo do tempo. Quando alguém adia constantemente tarefas importantes, impede a criação de rotinas produtivas que poderiam gerar progresso contínuo. No ambiente profissional, seus efeitos podem ser ainda mais evidentes. Prazos perdidos, projetos incompletos e falta de preparação reduzem credibilidade e limitam possibilidades de crescimento. Pessoas diligentes costumam ser vistas como confiáveis, porque demonstram compromisso constante. Já quem procrastina frequentemente perde a confiança de colegas, líderes e parceiros. Nos relacionamentos, a procrastinação também pode causar danos. Conversas importantes são adiadas, problemas não são resolvidos e decisões necessárias são evitadas. Com o tempo, isso pode gerar distanciamento, mal-entendidos e conflitos que poderiam ter sido resolvidos com ações tomadas no momento adequado. Outro ponto relevante é que a procrastinação alimenta a ansiedade. Quanto mais tarefas são acumuladas, maior se torna a sensação de sobrecarga. A mente permanece ocupada lembrando constantemente das responsabilidades não concluídas. Isso cria um ciclo em que a ansiedade leva à procrastinação, e a procrastinação aumenta ainda mais a ansiedade. Do ponto de vista espiritual, a procrastinação também pode impedir crescimento. Muitas pessoas desejam fortalecer sua fé, dedicar mais tempo à oração, aprender mais sobre Deus ou desenvolver melhor caráter, mas continuam adiando esses compromissos. Assim como outras áreas da vida, a maturidade espiritual exige constância e ação. Outro aspecto importante é que o tempo é um recurso limitado. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Objetos podem ser substituídos. O tempo, porém, não retorna. Cada dia adiado representa uma oportunidade de crescimento que não poderá ser vivida da mesma forma novamente. Por isso, a procrastinação não rouba apenas produtividade. Ela consome momentos valiosos da vida. A superação desse hábito começa quando a pessoa compreende que não precisa esperar sentir vontade para agir. A disciplina muitas vezes precede a motivação. Pequenas ações realizadas consistentemente produzem resultados muito maiores do que grandes planos que nunca saem do papel.